Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham namam sangham namassami. Um dos melhores aspectos da prática do Dharma é você poder envelhecer com tranquilidade, né? Agora que eu tô ficando velho, começo a olhar com mais atenção esse assunto, né? Dá até é uma sensação até agradável, né? Porque você tem realmente um refúgio na mente, né? Você se sente bem confortável ali dentro, né? Então, o corpo começa a dar problema, começa a ter a pele começa a ficar feia, começa a dar perder, né, a característica que tinha antes, começa a aparecer um monte de, como é que chama esses negócios na pele. É, e a mente fica, então, ela se torna ainda mais um refúgio do que antes, né? Tá? É como se fosse, eu estava pensando quando a gente meditava no outro salão, não tinha esse aqui embaixo, né? O outro salão lá em cima, meditava de madrugada ali, de manhã cedo, né? Fazia muito frio, então todo mundo pegava um cobertor, né? E sentava ali enrolado no cobertor, né? E por alguma razão que seja, não sei qual é a razão para a mente humana funcionar assim, mas dá uma sensação ainda mais de aconchego, né? Estar no local frio, né? Enrolado num cobertor, sente mais aconchegante do que você estar num local com temperatura agradável, né? Não sei se é essa ideia de ter cercado de frio e aqui e é só naquela região que está sentado tem calor e conforto, né? Dá uma sensação de aconchego, né? De conforto assim bem agradável, né? Também, né, com relação à mente, também é parecido, né? Quando você começa a envelhecer, você tem um bom refúgio na mente, sente ainda mais confortável ali dentro, né? Conforme o corpo vai perdendo, né, sua juventude, perdendo sua saúde, suas características, né? Sempre que, sempre que a mente tenta criar estresse com relação, né, tem um outro aspecto da mente que vem e desfaz aquele estresse, né? Você encontra bem-estar, né? Sempre que a mente começa a ficar preocupada com algum aspecto, né, da velhice, vem um outro aspecto da mente e desarma aquilo, né, e você experiencia bem-estar, né. Então até é agradável, né, assim, uma sensação agradável, fica e também é uma sensação como é que chama? Ah, re recon ah, ce de certeza, assim, de confiança, né, de que, né, você está em boa saúde, né, boa saúde mental. Porque quando você é jovem, você pensa: "Ah, não, eu vou envelhecer bem sim, eu vou", mas você não sabe se você vai realmente envelhecer bem ou não, né. Você acha que sim, né, mas será que você vai mesmo? Você vai saber lidar com tudo aquilo, né? Aí começa a envelhecer, você: "Ah, parece que tá bom mesmo, a coisa tá boa mesmo". Então é bem interessante, né, você começa e também é muito interessante aquele que a Ajahn Chah dizia, né, você não envelheceu, você não entende o que é, né, você não entende o que como é por que que as pessoas velhas são do jeito que são. Mas quando você envelhecer, você entende, né, como é que elas se movem, como é que elas sentem, como é que elas pensam. Você: "Ah, é assim que funciona". A pessoa que é jovem não consegue, ah, entender muito bem as pessoas mais velhas, porque são 2 realidades completamente diferentes, né. Não só a questão de saúde física, mas perspectiva, né, de vida, perspectiva de o que que ela espera da vida, o que que ela acha que a vida pode oferecer para ela, etc. Cria-se uma distância muito grande entre ambos, né. Mas começa a envelhecer, você começa a entender, assim que né, é assim que os velhos os velhos pensam assim, é por isso que eles andam assim, por isso que eles fazem assim, interessante, né. Então fica bem, interessante. Então as pessoas envelhecem, né, se elas tiverem interesse, né, em cultivar uma mente sábia, né, não é tão ruim assim, na verdade, até pode até ser agradável, na verdade.
Não é apenas algo que você tem que aguentar, né, também se você souber se adaptar àquela realidade, aquela realidade também é agradável, né. Mas em geral não, as pessoas não têm, né, porque, já vem com uma bagagem de informações, né, que foi fornecida foi confeccionada, né, e passada adiante por pessoas que não entendem a realidade, né. Então as pessoas não entendem a realidade, eles te dão um monte de parâmetros que não são compatíveis com a realidade. Então você vive uma vida de atrito, né, sendo que a realidade é muito maior do que você, então você vai estar em desvantagem, né. Você vai ficar remando contra a correnteza, mas eventualmente você não vai conseguir, né, vencer a correnteza, eventualmente a correnteza te carrega, como é que chama? Rio abaixo. Então as pessoas não têm, né, uma visão de mundo que seja compatível com a realidade, né. Então criam expectativas que não são impossíveis de realizar, né. Aí é óbvio que elas sofrem, né. É óbvio que elas vão sofrer, né. Se você cria, né, a sua perspectiva de felicidade em algo que é impossível, com certeza você não vai alcançar aquela felicidade que você almejava. Então, é, tem muitas coisas que as pessoas nem param para pensar, né, elas simplesmente criam expectativas que não são realizáveis, criam acordos, né, criam como se fosse um acordo entre elas e a vida, mas a vida não ficou sabendo que tinha esse acordo, né. E alguém que elas gostam muito morre. As pessoas ficam indignadas: "Como não? Não dá para ser assim. Por quê, meu?" E por que não? Por que não? Aonde que tinham algum acordo que não todo mundo ia morrer, menos as pessoas que você gosta? Nunca foi feito esse acordo. Só você que inventou isso na sua cabeça. Não tem como você, sabe, exigir que a vida, satisfaça seus desejos, né. Ela nem sabe que você existe, na verdade. Ela nem está sabendo que você existe. Então não tem como. Hã, né, e as pessoas criam, né, sua identidade, seu noção de si mesmo ao redor do corpo, né. Mas quando o corpo está belo e agradável, né. Elas não ninguém quer criar identidade de si mesmo ao redor de um corpo doente, não, e não atraente, né. Então, é um meio que um karma, né, de ser humano, né, a gente, né, essa ideia de ego, né, se prolifera e se solidifica, né, na idade jovem das pessoas. E aí, quando as pessoas envelhecem, né, elas não sabem adaptar esse tal de noção de eu, né. Esse eu que elas construíram ao redor de um corpo jovem. Quando o corpo envelhece, ninguém sabe fazer isso, ninguém sabe adaptar, ninguém sabe, né, aceitar uma nova realidade, né. Então, aí ela sofre, com certeza ela sofre, né. Oi, e fica nesse desespero todo, né, tentando segurar as partes juntas, né, tentando segurar, se agarrar a cada pedaço ah, cada pedaço de si mesmo, né, tentando manter aquele negócio junto, né, só que eles vão caindo, né. Por mais que você tente segurar junto, eles vão caindo, né. Então, as pessoas não tiverem visão correta, né, do que é o que, né, elas realmente sofrem conforme envelhecem, né. Ainda mais, como eu falei, né, é uma espécie de karma também, né. Esse é o resultado de ter nascido humano, né, tem várias coisas que estão envolvidas nisso, né. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo sempre, né, para quem tem uma mente caótica, o corpo humano é uma bênção, né, que obriga a sua mente a ter um mínimo de organização, né, senão você não consegue sequer, sabe, comer, né. Você não consegue ter um mínimo de disciplina, um mínimo de organização na sua mente para tomar um banho,
sabe, usar o toalete e se lavar após usar o toalete, você não vai conseguir entrar no restaurante e ser servido, né. As pessoas não vão te elas vão mandar você embora, elas vão chutar você para fora do restaurante. Se você não tiver um mínimo de coesão na sua mente para, né, encontrar uma outra pessoa e não agredir aquela pessoa, então você não vai ser aceito na sociedade, por exemplo, né. Você vai ter que viver numa cadeia, numa cela, vai ter que viver no mato, viver na rua, que nem mendigo, né. Então, existe um mínimo, assim, que obriga, né, uma questão de sobrevivência. A pessoa sente uma necessidade, uma urgência, né, em botar disciplina na mente dela, né, e limitar, né, o que as coisas que a mente faz, tentar mantê-la dentro de um limite, tentar manter dentro do limite que é chamado de comportamento aceitável, né. Então, funciona em vários níveis, isso é apenas uma tô dando um exemplo para, né, estabelecer uma ideia, mas na verdade é mais profundo do que isso, né. Essa mente funciona também como uma espécie de âncora, para a mente, né. Quando ela fica muito perdida, coisas como, por exemplo, sentir fome, sentir sede, sentir frio, calor, é muito útil para quem tem uma mente caótica, né, que puxa a sua mente de volta, né. A mente está perdida, um monte de asneira, a fome começa a apertar, apertar, ela lembra, né, esquece aquela bagunça toda e volta, ela lembra: "Ah, melhor eu vou procurar algo para comer", né, e assim por diante, né. Até a questão do sono também, né, a pessoa dormir, desliga aquela bagunça toda durante alguns instantes, algumas horas, né. Então essa forma ineficiente do corpo funcionar é muito útil para uma mente caótica, né, porque limita a quantidade de destruição que ela faz, né. Ah, eu ontem eu olhei o YouTube, tá, é uma coisa que eu reparei agora, esses negócios de imagem, né, a inteligência artificial faz um monte de imagem, você fabrica a imagem que você quiser, né, com inteligência artificial. É só olhando, só rodando aquele monte de vídeos no YouTube, né, a maioria agora dessas são coisas de inteligência, são imagens criadas por inteligência artificial, né. Eu nem apertei nos vídeos que eu sei lá, nem tive nem quis olhar aquilo, não deu interesse, né. Mas só olhando as imagens todas falsas, e todas umas imagens que não, sabe, na vida real aquilo não existe, uma coisa umas coisas que não tem nada a ver, por exemplo, tinha um vídeo que era música de piano para relaxar, e a imagem era uma moça com os peitão gigantes, o que que isso tem a ver uma coisa com a outra? Por que que música de relaxar tem uma moça com um peitão gigante, assim, que não dá, ninguém tem peito daquele jeito, aquilo não existe. Uma pessoa tivesse um peito daquele jeito tem que ser operada, que ia ter uma dor nas costas terrível, né. Aquilo não existe, né, ninguém consegue viver daquele jeito. Aí eu falei: "Caramba, o que que tem a ver música de piano?" Eu devia ter apertado curiosidade para ver o que que acontece. Será que é música de piano? Alguma coisa é falsa, né. Ou será que é um vídeo pornográfico? Que diabo que é aquilo? O que que tem a ver música de piano para relaxar com uma mulher com peitão gigante? Não sei. Agora fiquei me arrependido de ter olhado só por curiosidade para saber o que que era. Mas, esse tipo de coisa começa, sabe, não, isso que eu falei, né, a mente caótica, se ela não tem limites, ela começa a fazer essas coisas, sabe. Antigamente tem um limite que era, sei lá, a realidade, sabe, você tirar uma foto, vai conseguir tirar foto de coisas que existem, né, então você põe limite na maluquice das pessoas. Agora as pessoas inventam as imagens que elas quiserem, então começa a aparecer essas coisas que não tem nada a ver, assim. Tinha várias imagens, muita coisa com conotação sexual, né. A maioria que eu tinha algumas coisas que tinha simplesmente esquisita, né, umas coisas que acho que a ideia é isso, né, colocar uma imagem estranha e chamar: "Mas que diabo é isso?", né, e quase que eu fiz, né, quase que eu apertei naquilo lá. Então parece que é uma estratégia, né, de conseguir atrair as pessoas a apertar no botão, né, eu acho que quando você aperta o botão as pessoas vendem propaganda para você ou algo do tipo, né. Então elas ganham dinheiro fazendo isso. Então muitas imagens com conotação sexual e muitas imagens que, assim, que não tem nada a ver com nada, são umas coisas totalmente estranhas que eu acho que a ideia é essa, né, é tão estranho que chama a sua atenção, né. Mas, aí começa, sabe, eu acho que pelo menos mais que 50% das imagens eram desse tipo, né.
dos vídeos, né. Então com essa poxa vida, as pessoas vão perder a noção da realidade, né. As pessoas já não tinham muita antes, agora vai ficar pior ainda, né, que qual será que é a consequência disso, né. Será que as pessoas vão ficar enojadas com isso e parar de olhar YouTube, ou será que as pessoas vão simplesmente aceitar isso como uma realidade, né. Vão substituir, né, a a pouca noção que elas tinham da realidade vai ser destruída por completo, né. Elas não vão saber mais nada, não vão conseguir entender mais nada. Então, isso cria atrito, né, porque a vida vai para um lado e a fantasia humana vai para o outro. Isso cria atrito, isso cria sofrimento, cria queimação, né. Imagina algo áspero, imagina algo áspero sendo esfregado na sua pele, né. Cria dor, né, cria queimação, cria machuca, né. A mente das pessoas, o contato entre a mente das pessoas e a realidade vai ser algo doloroso, algo áspero, queimação, áspero, dor. Ah, então vamos ver para onde que vai esse negócio, né. Eu não 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 me deu uma boa sensação, né. Não me deu uma boa sensação olhar aquilo. Ah, mas por outro lado, o reverso também existe, né. Quem tiver por um lado talvez seja até bom, né, para as pessoas que têm um pouco de sabedoria, pode até ser até bom, né, porque fica óbvio que aquilo é falso, né. Fica óbvio que aquilo não é simplesmente se elas tiverem disciplina o suficiente para largar a mão daquilo, né, tá bom, isso aqui é tudo besteira. Ela fecha aquele negócio, para de olhar aquilo, né, e presta mais atenção na realidade, né, no mundo real, né. O segredo para isso também é não ter medo, né, de tédio, né, não ter medo de ócio, né, de pessoas entram em pânico quando não tem nada para fazer e ficam consumindo esse lixo, né, só para tentar distrair a mente, né. Agora, se tiver uma mente que não se agride, tiver uma mente quando não tem nada para fazer, pensa nisso, a mente não tem nada para fazer, o que que ela faz? Ela começa a agredir. Coisa curiosa isso, né. Não tem nada para fazer, sabe, não tem nenhuma tarefa a cumprir, não tem ninguém para conversar. Qual é a primeira coisa que a sua mente decide fazer? Quando você não dá alguma tarefa específica para ela, fala: "Olha, faça o que você quiser, o que que você quer fazer?". Ela te agride, ela volta e começa a te agredir com tédio, com irritação, com inquietação. É óbvio que tem algo estranho acontecendo, né. Como é que as pessoas não reparam que tem algo estranho acontecendo? Como é que elas simplesmente ligam o negócio, né. Espera aí, pensa um pouco, olha o que está acontecendo. Você não acha que isso é estranho, não? A sua própria mente, não é a mente de outras pessoas, não é o Hitler, não é o Stalin, é você mesmo, gente, não sabe, é você. Você não acha que seria bom, né, a sua própria mente ser sua amiga, em vez de ser sua inimiga, né? Esse tipo de pensamento não ocorre para as pessoas, né. Elas simplesmente ligam alguma outra coisa, apertam outro botão, né. O dia que inventar esse negócio de realidade virtual, eu acho que vai desandar mesmo pessoal, né, porque agora, como eu falei, né, mesmo que mesmo que as pessoas ainda tenham, né, ah, tenham, né, o celular na mão o tempo todo, ainda não é uma coisa tão envolvente, né, como um negócio que você enfia na cara, você não vê mais nada, não ouve mais nada, né. Se isola por completo, né, do mundo ao redor. Mas o celular eu acho que já tá sendo danoso mais que suficiente, né. O fato de ser algo barato e portátil, né, você carrega consigo onde quer que você vai, funciona em qualquer lugar, né. Isso já é, assim, muito danoso, né, as pessoas enfiam a cara no celular e não saem mais, né. Ficam ali enfiadas que nem você bota aquele negócio na cara do cavalo, né, pra ele comer, fica ali consumindo aquele negócio o tempo todo, né, muito pouco contato com a realidade, né.
E a realidade que as pessoas inventam no celular, na internet, é a realidade sempre de, desejo e ódio, né. Desejo e ódio são baseadas em fomentar desejo e ódio, né, ou medo, ou raiva, ou desejo, ou luxúria, né, porque é isso que atrai as pessoas, né, as pessoas se sentem chama a atenção das pessoas. Então, quanto mais as pessoas consomem isso, mais elas treinam a mente delas a sentir desejo, ódio, medo, raiva, preocupação, ansiedade. Não tem nenhum, se elas não tiverem hum, nenhuma con a mente funciona através de contato, né. Se elas não buscarem nenhum contato que estimule boas qualidades mentais, a situação não vai ser boa. Do jeito que a coisa está indo, um dia eu vou ter que parar de colocar esses vídeos no YouTube, né. Porque é um local, sei lá, eu acho que logo, logo já não vai ficar difícil, né, você dizer que aquilo é algo aceitável, né. Do jeito que está indo a situação, vai demorar muito, por exemplo, quando antigamente tinha o Facebook, a gente até hoje tá, né, porque ninguém acessa, mas como é algo automático, a gente tá ligado, né, sempre que você publica algo no site do mosteiro, automaticamente aparece no Facebook, ninguém precisa mexer, então tá bom. Não dá trabalho, deixa lá, né, mas olhando assim, você vê que ninguém acessa mais, né. Facebook ninguém mais acessa, parece que já morreu, né. O pessoal falou: "Não, tem que ir pro Twitter". O pessoal todo mundo saiu do Facebook e foi pro Twitter. Falei: "Rapaz", mas aí o pessoal vai sair do Twitter e vai pra onde depois, sabe. A gente quer ficar correndo atrás das coisas desse jeito, né, coisa chata. Bom, tudo bem, vamos olhar, o que que é esse tal Twitter? É igual ao Facebook, só que o Twitter tem pornografia, sabe, você entra lá e tem pornografia liberada geral, né, você fala: "Eu não quero botar dharma aqui nesse lugar, isso é um local sujo, né, isso é um local de", sabe, não é local de botar ensinamento do Buda nesse num negócio sujo que nem esse, né. Então a gente não colocou aí e com certeza, passou um tempo o Twitter ninguém mais acessa, agora o pessoal acessa o Instagram. Eu nem olhei o Instagram, eu não sei se tem pornografia não, mas não deve ser algo muito bom também, né. O pessoal falou, né, o Instagram inclusive ah, o algoritmo ele favorece imagens que mostram o corpo nu, assim, a pele, né. Então, favorece sensualidade, né. Me disseram, não sei se é verdade não, as pessoas me disseram isso, né. Então eu nem quis olhar, bom, então é, com certeza não deve ser algo bom. Então, parei no Facebook. Quem quiser acessar agora que vem não, parei no Facebook, não vou atrás de mais de coisas novas, porque sempre uma coisa, vai sempre algo mais, algo mais, algo mais, sempre vai para baixo, né. Não é algo que vai para cima, cada nova mídia social baixa o nível um pouco mais, né. Então, sei lá, né, eu acho que com esse negócio de realidade artificial, como é que é? Inteligência artificial vai ficar vai alcançar o YouTube também, né, o YouTube também vai virar um negócio, eh, totalmente sem pé nem cabeça, né. Então vamos ver, né, vamos ver até onde vai isso aí, né. As pessoas criam essas realidades artificiais, né, e aí não conseguem lidar com a realidade natural, né. Uma coisa tão simples e singela, né, como envelhecer se torna um inimigo, né. Pessoas não conseguem lidar, né, não conseguem estar em paz com um negócio tão simples, tão singelo, né, que nem envelhecer, né. Coisa tão normal, tão tranquila, né, tão suave, me parece uma coisa tão suave, né. As pessoas não conseguem lidar com isso, né. É um sofrimento inútil, é um sofrimento inútil. As pessoas sofrem à toa, não tem nenhuma boa razão para estar sofrendo assim, mas as pessoas sofrem, né. Alguns, se fosse um sofrimento, assim, como uma alternativa a um outro sofrimento, né, porque isso aqui é sofrimento, mas melhor do que aquele outro sofrimento. Mas o outro sofrimento não existe, o outro sofrimento é uma ilusão, né, não existe aquele outro sofrimento. Aquele sofrimento é apenas uma ilusão da sua mente, né.
Então as pessoas ficam sofrendo apertadas num canto, né, com medo de sair de dentro daquele, supondo que tem um quarto fechado, né, todo mundo amontoado ali no escuro naquele quarto fechado, com medo de sair, né, que lá fora deve ter alguma coisa horrível. Mas você abre lá fora não tem nada lá fora, tem um mato, tem a grama, tem o lago, não tem nada demais. É só a vida, não tem nada demais, mano, não tem nada demais. Então as pessoas sofrem à toa, né, as pessoas sofrem no escuro. É realmente curioso, né, quando você passa muito tempo assim, né, vivendo afastado da sociedade, quando você volta e começa e vê as pessoas, fala: "Caramba, caramba", é algo assim, é curioso, assim, a sensação que dá, né, quando você, vê como é que as pessoas existem, né, no escuro, né, as pessoas, curioso mesmo. Você vê que é tudo bobagem, né, é tudo sofrimento à toa, sofrimento sem razão de ser, é apenas sofrimento que surge da ignorância, né. As pessoas não entendem o que é a mente, as pessoas não entendem o que é o corpo, então elas criam, ah, criam sofrimento onde não tem nenhum sofrimento, né. E criam prazer onde não tem prazer, é apenas um prazer imaginário. O prazer da vaidade na aparência física, é apenas um prazer imaginário, a sua mente inventa esse prazer, não tem nada ali, não tem nada, é apenas sabe, se você olhar, assim, de maneira, ah, equânime, não tem diferença na a superfície da pele e a superfície do chão, é apenas superfície, né, não tem uma textura, a mente fala: "Isso é bonito", a outra textura, a mente fala: "Isso é feio". Mas isso é apenas a mente criando ideias, não tem nada de bonito, nada de feio, é apenas a mente criando ideias, né. E aí ela fica criando, a partir dessas ideias, ela cria sofrimento e felicidade, né. Mas é tudo inventado, não tem nada ali, né. Real, não tem nada real ali a não ser essa mente, né. A única coisa real nesse fenômeno todo é a mente criando sofrimento, a mente criando felicidade. Todo o resto é apenas, ilusões, né, apenas, proliferações mentais, né. Então você investir, né, em estudar essa mente nisso, aí você consegue, né, porque essa mente ela simplesmente vai seguindo em frente, né, ela vai capotando para frente. Se você souber guiar esse processo, ela não cria sofrimento, né, ela cria muito pouco, você vai diminuindo aos poucos, né, você vai de criar muito sofrimento, ela vai criando menos sofrimento, de criar menos sofrimento, ela cria pouco sofrimento, de criar pouco sofrimento, ela cria quase nenhum sofrimento. Mesmo quando ela cria alguma coisa, ela logo percebe o erro e volta, né. Mesmo que ela não conseguiu abandonar por completo, né, mas ela tem a lembrança, né, do não sofrimento, ela tem a lembrança que a gente chama de visão correta, né, que chama samadhi, né, que é o oposto a micchaditi. Micchaditi é visão incorreta, samadhi é visão correta. Quando você tem visão incorreta, você olha errado, você sofre, porque as coisas não funcionam, né. Por exemplo, você vê um sei lá, um carro que funciona, um carro, você bota gasolina no carro, mas aquele carro é a álcool, aí sofre, né, porque agora você botou o combustível errado, não vai funcionar, você não vai conseguir andar com o carro, se você não percebeu o seu erro e ligou o carro, vai bagunçar tudo, vai estragar todo o interior do carro, todas as peças, como é que chama? Pistões, velas, vai estragar tudo, sabe. Porque você olhou com visão errada, você viu que era um carro a álcool, mas na verdade era um carro a gasolina, né, visão incorreta. Você vê a visão correta, carro é a gasolina, você bota a gasolina, pronto, tudo dá certo. As coisas, sabe, funcionam tranquilo. Então as pessoas têm visão incorreta, elas acham, né, que, felicidade vem do corpo, felicidade vem de ser jovem,
Felicidade vem de ter dinheiro. Felicidade vem das pessoas me admirarem. Felicidade vem das coisas acontecerem como eu gostaria que elas acontecerem. Né? Acho que tristeza vem das coisas não acontecerem como eu queria que elas acontecessem. Mas acho que é daí que vem tristeza. Né? Mas na verdade não, né? Quando elas começam a enxergar o assunto com mais atenção, né? Elas veem, não, a felicidade vem da mente. O sofrimento vem da mente. As pessoas, quando você fala algo desse tipo, tem sempre alguém que é muito inteligente, né? Fala, não, mas e o corpo se a pessoa tem a doença? Né? A dor que vem dessa doença vem do apego da mente pelo corpo. Ela cria a opinião, o corpo deveria ser assim. O corpo não é assim, ela sofre. Ainda assim, mesmo quando é uma doença física que gera dor, no fundo, o assunto está na mente. Né? É o apego da mente a esse corpo. Por exemplo, sabe, você nasceu ser humano, você vai experienciar a dor de um corpo humano. Mas a origem disso é a mente. A mente se atrelou a essa situação de sofrimento. A mente, não, sabe, ela não tem necessidade de se atrelar a um corpo físico humano, mas ela quis isso, né, por causas e circunstâncias, né, por, né, no budismo chama de karma, né, a mente se atrelou a essa situação. Agora ela vai experienciar a realidade dessa situação. A realidade dessa situação é esse corpo. Né? Então, doença é normal. Né? Problemas genéticos é normal. Deficiências genéticas são normais. Câncer, normal. Né? Tudo isso faz parte da realidade humana. Né? Não tem nada de anormal nisso. Isso é a realidade humana, são essas doenças todas. Então, a mente se pôs na situação em que ela vai experienciar esse sofrimento, sabe? Tudo no final se resume à mente. Né? O assunto total é a mente. Então, mesmo quando é algo, uma situação que vem do mundo material, ainda assim a mente, porque foi a mente que escolheu estar ali, né? Então, e o mundo material ele simplesmente é como é, sabe? Você não tem como reclamar disso. Né? Você não tem como mergulhar dentro da água e reclamar que está molhado. É isso, a água é assim, né? A água não é assim, a água não resolveu ficar molhada para agredir você. Ela já era molhada antes, ela nunca foi diferente. A água sempre foi molhada. É você que resolveu mergulhar. Agora a situação agora é essa, né? O mundo material nunca foi muito diferente do que é hoje. Né? Então a doença é uma coisa normal. Calor, frio, guerra, violência, né? Enchente, seca, terremoto. Não começou a acontecer agora isso. Então a mente, por ignorância, né? Ela se pôs nessa situação. Né? E agora ela experiencia as consequências da situação em que ela se pôs. Né? Então, vale a pena olhar um pouco mais com atenção para essa mente. Né? Vale a pena desenvolver uma visão de mundo que seja mais caridosa, no sentido de dar oportunidade para que a realidade exista. Uma visão de mundo mais caridosa, no sentido de, tudo bem, vocês podem existir, a doença pode existir, a velhice pode existir. Eu não vou mais proibir a velhice de existir. Não vou mais proibir, sabe, a dor e o sofrimento do mundo de existir. Tudo bem, faz parte. Abre um pouco, né, a sua visão, dá espaço para a realidade existir. Né? Então isso cria assim, né, para quem tem a mente ainda afundada em delusões, né, a primeira sensação que vai dar, né, quando você fizer isso, é uma sensação de desencanto, né? Mas é algo necessário, sabe? Que nem, sabe, você pegou um caminho errado, você tem que dar meia volta e andar para trás, gente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você pegou um caminho errado, o jeito, se você era para ir para o norte, você foi para o sul, você vai ter que dar meia volta e caminhar de volta. É desagradável, é chato, mas é necessário. Né? Então, desencanto é algo normal
né? Quando você se encanta por algo que é falso, então o desencanto é normal e é bom você se desencantar. Se aquele encanto era por algo falso, é bom e saudável experienciar desencanto. Você tem que conseguir tolerar esse desconforto. Da mesma forma que a pessoa que tomou o caminho errado, ela tem que tolerar o desconforto de andar, dar meia volta e caminhar de volta. Ela fala, puxa, eu já passei por aqui, eu sei, mas você passou pelo lado errado. Você tem que passar de novo, né? Tem que ter a humildade de passar de novo, senão você não vai chegar no seu destino, né? Então, desencanto é uma coisa normal. Para quem se encantou por aquilo que é falso, experienciar desencanto é normal e saudável, né? É desagradável, sei lá, depende de você dizer que sim ou não. Mas, sabe, porque muitas pessoas, é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, né? Ah, Jean, eu estou sentindo desencantado. Ok. E daí, normal, se você estava encantado por algo falso, você tem que ficar desencantado. As pessoas identificam desencanto com algo negativo, né? Então, sem desencanto, para tudo, eu estou sentindo desencantado. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você estabelece visão correta, né, vai experienciar desencanto. Tranquilo, faz parte da vida. Desencanto é normal, né? E eventualmente você estabelece visão correta, aí sim você começa a experienciar bem-estar, né? As coisas que te agrediam antes não te agredem mais, né? A realidade não deixa de ser sua inimiga, né? E passa a ser normal. Não tem nada demais, é apenas o mundo, né? Não tem nada demais. Antigamente a realidade inteira é inimiga. Imagina como é apertado viver num mundo em que tudo é seu inimigo. Você tem que viver num quadradinho fechado desse tamaninho assim, porque tudo, até o vento é seu inimigo. O calor é inimigo. O passar do tempo é o inimigo. Imagina, passar do tempo. É que nem você falar, o oxigênio é meu inimigo, né? Porque o oxigênio está em toda parte, né? Se a pessoa fala, o oxigênio é meu inimigo, tá lascada, porque onde quer que você vai tem oxigênio. Agora imagina falar, passagem do tempo é meu inimigo. Putz, você está lascado. Nossa, quem que vai querer viver assim? Horrível. Coisa, sabe, eu acho que oxigênio tem só no planeta Terra. Imagina a passagem do tempo. Até se for para a Lua, você tem que lidar com a passagem do tempo. Imagina, não tem lugar para você nesse universo. No universo não serve para você. Coisa horrível, deve ser muito ruim viver assim, né? Então pense nisso, né? Visão correta, gente. Visão correta, visão correta. Visão correta é o oposto de visão incorreta. Visão correta não é seu inimigo. Enxergar a realidade não é seu inimigo. Enxergar a realidade é apenas bom senso. O mundo não é inimigo de ninguém. O mundo apenas existe. Você que se põe você que inventa, né, o mundo como inimigo, mas na verdade o mundo é normal, né? Envelhecer é normal, ficar doente é normal, morrer é normal, ah, né? Então cabe a nós, né? Cabe a nós cultivarmos nossa mente, né? Ali é um local onde você trabalha e dá resultado, né? Resultado firme. Você tentar corrigir o mundo, você obtém algum resultado, mas é muito frágil e muito limitado, né? E dura, supondo que você corrija não acontece nunca, né? Mas só para efeito só para efeito de diálogo, só para vocês entenderem um princípio, né? Porque na verdade eu fico chateado de ter que dar esse exemplo, porque eu sei que não acontece, eu sei que nunca vai acontecer isso, mas eu tenho que dar esse exemplo para explicar o princípio por trás, né? Supondo que você corrija a sua cidade fica perfeita, não tem mais ladrão, o trânsito é perfeito, a água flui, a eletricidade funciona, o clima ficou perfeito, não faz calor nem frio. Só funciona durante o tempo que você está vivo, né? Quando você morre, aquilo fica para as mais pessoas, você vai experienciar uma outra realidade que você não tem como garantir que você vai perpetuar naquele local perfeito que você construiu, né? Não tem garantia nenhuma disso, né? Então, mesmo que existisse, ainda assim é muito frágil, né? Não fica, né? Não, primeiro, não existe. Se existisse, não fica. Se ficar, você não experiencia. Você não tem como garantir que você vai experienciar aquilo. Você não tem como agarrar aquilo, né? Então é algo que realmente não. E também, se você cultivar a sua mente, não
naturalmente o ambiente ao redor melhora, sabe. Não é um exclui o outro. Um exclui o outro só no sentido contrário, sabe, você tentar focar no mundo em manipular o mundo, você não constrói a sua mente. Mas se você focar em construir a sua mente, você melhora o mundo, sabe. O mundo não é difícil, o mundo é simples. Quando eu falei o mundo é dócil, né, o mundo é dócil, é que as pessoas se põem em situações exige situações impossíveis do mundo. Então não é que o mundo queira agredir as pessoas, é que as pessoas também exigem coisas que são impossíveis, né. Então, sabe, imagina, você vai no McDonald's, pede um não sei, o que que pessoas não têm no McDonald's, pede feijoada no McDonald's, não tem feijoada. "Ah, você está me agredindo, como que você é racista, você não quer me dar feijoada". Não, minha amiga, a gente não tem feijoada, não é nada contra você pessoalmente, nós não temos feijoada, é só isso. Né, então as pessoas ficam inventando essas coisas todas, acham que o mundo é um local difícil, o mundo é um local agressivo, o mundo não é nada, o mundo é normal, né. As pessoas que não sabem se pôr de maneira saudável perante a esse fenômeno, né. Mas se elas cultivarem a mente delas, você vê que não tem nada demais, é muito simples as coisas, né. É muito tranquilo, é muito simples. Se as pessoas estão bem, né, o ambiente ao redor fica bem, né, não tem o maior 90% dos problemas são as pessoas mesmo, né. Até a questão de ecologia, sabe, clima, tudo isso são as pessoas, gente, são as pessoas, não tem nada demais. Tem muito pouco que é a natureza, né, muito pouco que é a natureza. E a inteligência humana lida fácil, fácil. Esse pouquinho que é a natureza é muito facilmente, superado, né, por bom senso, inteligência, informação, tecnologia, coisas muito, muito fácil, sabe. O problema mesmo são as pessoas, né. Então se as pessoas cultivassem a mente delas, o mundo ia ser excelente. Ia ser um local muito agradável de se viver, né. Então não há por que não fazer, sabe, não há por que ficar tão obcecado em controlar o ambiente e negligenciar sua própria mente. Se você investir em cultivar a mente, você faz ambos os problemas se resolvem. Agora se você insistir em tentar controlar o mundo ao seu redor, inclusive o seu próprio corpo, isso não resolve nada, né, mesmo aquilo que você queria não se realiza, e a sua mente não anda para lugar nenhum, só anda para trás, né. Não é algo que vale a pena refletir a respeito, vale a pena investir tempo e inteligência nesse assunto. É isso, né? Tem uma pergunta, uma questão? Ajan, Pois não. tá me ouvindo? Sim. Eh, eu tenho lidado com o desafio de estar trabalhando numa outra cidade, me deparado com muito morador de rua, muita gente, muita miséria. E aí a pergunta como eu percebo que isso tem me afetado muito num sentido, assim, de me sentir culpada por não, poder ajudar, o quanto que eu ajudo, eu percebo que eu tenho uma tendência, assim, de tentar não me envolver tanto, porque é muito difícil, assim, eu fico pensando se eu ajudar um, eu vou passar o dia ajudando, assim, toda pessoa que me cruzar o caminho, e eu me sinto culpada, assim, de não conseguir, digamos, a cada caso, ter uma abertura para olhar para a pessoa, para as violências, e medo também da violência, né. Mas eu tenho uma sensação que é muito medo. Então, o senhor teria alguma orientação nesse sentido? As pessoas não entendem a diferença, né? Ou você pode também dizer que tem níveis de pureza, né? De um mesmo produto, de uma mesma substância, tem diferentes níveis de pureza, né? Então tem a compaixão que vem poluída e a compaixão que vem mais limpa, né? Então as pessoas têm a compaixão poluída, a compaixão na verdade é medo, é vergonha, né? Mas isso tem muito ego ainda envolvido, né? A pessoa não está realmente preocupada com o bem-estar da outra pessoa, está mais preocupada em si, tá uma sensação de medo de ser criticada,
né, se eu não sou boa o suficiente, se eu não venho ajudar algum, tem uma voz invisível na mente dela que está criticando ela o tempo todo, né. Então, mas isso não é compaixão, né, isso é ego, na verdade, né, isso é o ego agredindo a si mesmo. Não tem muito a ver com compaixão, é apenas o ego tomando, compaixão como tema, né, que nem uma pessoa que é vaidosa toma beleza física como tema, né. Se você não satisfazer aquela ideia de beleza física, o ego volta e te agride, né. "Você é feia, você é horrível, você parece um macaco, você parece um cachorro, coisa horrível. Você é velho, você é feio, ninguém gosta de você", etcétera. O ego volta e agride a gente, né. Aí o ego agarra a ideia de compaixão, né, se você não satisfazer a ideia da compaixão, ela te agride: "Você é egoísta, você não é bom o suficiente, você é uma pessoa horrível, você não" e assim por diante, né. Então, eu sugiro as pessoas fazerem de maneira correta, sabe. Bondade, é algo que vem do coração, sabe. Então, e bondade é algo que não protege, tem uma hierarquia, né. Então você como ser humano, primeiro tem que cuidar bem de si mesmo, essa é a sua primeira prioridade, porque sem isso você não vai conseguir ser um fenômeno saudável no mundo. Se você não é um fenômeno saudável no mundo, você faz parte da doença, né. Ou você faz parte das células ou você faz parte do câncer, né. Então uma célula saudável tem que ter uma qualidade de harmonia, assim, interior, né. Então a pessoa tem que ser capaz de cuidar bem de si mesma, né. Se ela não consegue cuidar bem de si mesma, ela sem perceber, involuntariamente, ela acaba virando parte do problema. Então a primeira bondade, primeira tem que permear a si mesma, né. Depois de permear a si mesma, ela começa a permear o ambiente ao redor. Então é uma coisa que, por exemplo, você faz de maneira espontânea e bondosa, né. Você vê a pessoa sente vontade de ajudar, você ajuda. Simples. Não tem Não tem cálculos de quanto bondade eu sou, será que eu sou bom, será que eu sou ruim, se eu tenho que ajudar essa pessoa, eu tenho que ajudar aquela pessoa, porque é a sociedade isso. Não, você vê a pessoa, você ajuda, vai embora. Sim, não tem segredo, né, não tem confusão. Essa confusão toda é tudo ego trabalhando, né, tudo a vaidade, o ego, o medo, vergonha, raiva, o desejo trabalhando. Se a pessoa faz bem feito, é muito simples, não tem nada demais, né. Não tem, como eu falei, né, quando eu era antes de virar monge, às vezes eu ajudava a pessoa na rua, dava um dinheirinho, e não tinha, sabe, uma coisa que eu fazia assim, não importa se você vai usar drogas ou não, porque, sabe, eu não tô te dando dinheiro, eu tô dando a minha amizade para você. É um gesto de amizade, sabe. Várias vezes aconteceu isso. E, sei lá, as pessoas sentem, sabe, as pessoas sentem. A pessoa, não é imaginação, isso existe, sabe. Existe uma energia, existe uma a pessoa percebe, sabe. Às vezes a pessoa vem, sabe, quando você dá com desdém, quando você dá com medo, você dá por uma sensação: "Eu tenho obrigação de dar", a pessoa percebe a diferença, se você dá com amizade e você dá por obrigação ou por medo, a pessoa percebe, sabe. Então, o ato de dar é apenas, na verdade, o que eu tenho de o que eu sentia, né, naquela época, né, o que eu sentia de valor que eu estou dando é essa boa amizade, isso que eu estou realmente dando para você. Essa moeda aqui é apenas um símbolo, né. O que eu realmente estou dando é essa amizade. Né. E as pessoas sentiam, né, eu tenho certeza, é claro, assim, né, você vê o semblante no rosto delas, né, assim, eu tenho vários exemplos, assim, se você quiser que eu conto as histórias, eu tenho, vários exemplos né, isso marcou a minha memória muito forte também, né, eu lembro disso. Então eu digo isso tanto, sabe, para, não deixa o ego se fingir de caridade, o ego fingir de compaixão. Isso não é assunto do ego, compaixão é assunto do Dharma, né. Então, tenta fazer melhor do que isso, né, tenta parar de s ficar ali sentado deixando o ego chutar você para cima e para baixo, né, não essas alturas do campeonato já estava na hora da gente, né, parar de cair nessa ilusão, né, cair nesses truques tão infantis, né, do ego, a gente continua caindo que nem um otário também é demais também, né. É óbvio, né, que se a mente está te agredindo, essa mente não é sua amiga. Se ela não é sua amiga, por que você está prestando atenção? As pessoas querem te destruir,
e você ainda dá atenção que elas dizem, não que se dane, essas pessoas estão te agredindo, elas não merecem sua atenção, sabe? E o mesmo se aplica à sua mente, sabe? Se ela está te agredindo, seja lá o que for que está te agredindo, não é sua amiga. Então não merece sua atenção, não merece seu respeito. Você tem que cuidar da parte que protege, a parte que ajuda, a parte que faz parte daquilo que chama sabedoria, aquilo que chama bondade, sabedoria, bem-querer, essas coisas. Tem mais uma coisa? Obrigada, Jean. No caso, assim, desse assombramento, assim, diante de tanta miséria, de tanta violência, tem algo, assim, como lidar com isso, assim? Uh, Eu já fui assaltada uma vez, acho que fiquei com mais medo, assim, né, depois desse evento. se você tem recursos, você ajuda. Se não tem recursos, você aguenta. Né? Porque essa é uma coisa muito curiosa também, né? As pessoas querem salvar o mundo, mas ninguém, vamos supor, a pessoa é um ativista. Então ela quer que salvem as baleias, vamos fazer um... o que elas fazem para salvar o mundo? Elas ficam tentando convencer os outros a salvar o mundo. Elas não pegam e faz mesmo, sabe? É raro ter pessoas que realmente botam a mão na massa e faz. Né? As pessoas que botam a mão na massa e fazem, elas têm essa noção, dá pra fazer esse tanto. Sabe? Eu, como ser humano, consigo fazer esse tanto. Né? Então, sabe, na medida que você é capaz de ajudar, você ajuda. O que você não é capaz de ajudar, você tem a humildade de falar, isso aqui eu não consigo fazer, sinto muito. Né? Eu vou fazer o tanto que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, eu não vou fazer, e pronto. Né? Então é isso, né? Você faz o que você consegue fazer e tem a humildade de admitir que o resto você não consegue fazer. Você tem só esse tanto de... Você quer, por exemplo, você quer que todas as pessoas pobres tenham recursos para viver. Torne-se um bilionário. Torne-se um bilionário, então partilhe seu dinheiro com eles. Agora, se você não tem dinheiro para dar para as pessoas, então aceite essa realidade. Eu não tenho dinheiro para dar para essas pessoas. Então eu não vou dar dinheiro para essas pessoas. É muito simples. Se o que você tem, você consegue partilhar sem prejudicar a si mesmo, sem prejudicar a sua família, você partilha. O que você não consegue partilhar, você aguenta. Você tem a humildade de falar, eu não consigo. Então é esse tanto, meu tanto é esse tanto. Eu queria salvar o mundo, mas isso é um poder que você não tenha. Né? É uma vaidade que não lhe pertence, essa de ser o salvador no mundo, o salvador da sociedade. Se você conseguir, sabe, na medida que é possível, você faz aquilo que você está dentro dos seus limites. Né? Acho que tem muito uma questão aí de humildade e de compreender o que é a realidade. Né? Por aí. Né? Gratidão, Jean. Tem mais uma coisa?